gente. Então, estamos aqui hoje, né, para mais um Vaia Viva para a Rádio Madalena. Estamos aqui a Maria Cláudia Bonadio, que é professora da Universidade de Juiz de Fora, na área de História da Moda. O Rui Filho, que é dramaturgo e crítico da cultura. E eu, Fernanda Carlos Borges. Temos mais uma participação indireta hoje, que é o Thales Frei, que é um artista da arte da performance. O Thales faz parte do nosso grupo. Ele não está podendo participar esses dias, que anda muito ocupado com coisas da universidade. E ele fez uma lista de várias ações, manifestações, performance, uso de objetos que fazem uma referência muito direta ao nazismo pelos bolsonaristas, inclusive pelo próprio Bolsonaro. Isso é uma coisa que intriga a gente, porque, a princípio, o bolsonarismo tem uma ligação muito forte com os neopentecostais, que tem uma conexão com Israel. Né? O Bolsonaro fez ações, né, importantes de aproximação com Israel. No entanto, eles usam continuamente e repetidamente elementos nazistas. Então, isso gera na gente uma pergunta. Eles sabem o que eles estão fazendo? O que significa isso? Como que é essa reutilização, essa adaptação que eles estão fazendo desses símbolos nazistas? Então, eu vou ler aqui essa lista que o Thales Frei fez. Daí a gente discute, certo? Então, ele diz assim, façam a soma das coincidências. 1. Sarah Winter promove uma marcha aos moldes da Ku Klux Klan para sua Marcha dos 300. Eles usaram aquelas tochas que o Hitler também gostava de pôr as massas usando, né? O slogan da campanha de Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, vem do lema nazista Alemanha acima de tudo. Então, isso é uma referência clara, não é possível que eles tenham... Será que é possível que eles não saibam disso? Essa ignorância está neste nível? Ou é um plano claro que nós desconhecemos, né? Item 3. O discurso do Abraham Weintraub é plagiado de um discurso nazista da década de 30, só trocou a palavra judeus por comunistas. Isso é uma coisa muito clara. Eles fazem a mesma performance, usam as mesmas palavras e a mesma tática de construção de inimigo, mudando a palavra para comunista, mudando os judeus para comunista ou petista. Para eles, né, os comunistas são o topo do país, eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos de jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios, e eles também são os banqueiros para essa visão bolsonarista olavista, né? 4. O Weintraub faz comparação entre a Noite dos Cristais, do contexto nazista, com as ações decorrentes de decisão judicial no inquérito do STF, que investiga fake news no Brasil. É muita obsessão pelo tema e muita falta de caráter em tentar distorcer os fatos. 5. Em janeiro deste ano, Roberto Alvim fez um discurso semelhante ao do ministro de Adolf Hitler, da propaganda da Alemanha nazista, o Joseph Goebbels. Porque não é só a estética, o fundo, a mesa, tudo aquilo. É uma cópia mesmo, é um plágio do discurso. Não é possível que eles não saibam disso. 6. Ano passado, com Bolsonaro, o exército brasileiro homenageou Major Otto, um alemão condecorado por Hitler. 7. Em entrevista antiga, Bolsonaro disse: meu avô foi um soldado do Hitler. Tem mesmo essa entrevista, ela está na internet, você encontra, que ele fala, né, que o avô dele foi um soldado do Hitler. Aí, por último, o item 8. A simbologia de Jair Bolsonaro bebendo leite puro em live. Evidentemente se relaciona com o modo como diversos movimentos neonazistas têm adotado essa prática em vídeos como um símbolo de brinde com supremacistas brancos. E o mesmo Bolsonaro afirma que notícias sobre João Pedro, covardemente baleado pelas costas, e George Floyd, brutalmente asfixiado, são fake news. Embora ele afirme que era um desafio da Associação Brasileira de Produtores de Leite, nós nos lembramos bem de como ele nomeou quilombolas, o que ele respondeu quando foi indagado se um filho seu não se relacionasse com uma branca. Sabemos que é tudo jogo de cena. Há muita coincidência no uso desses símbolos, desses textos, né, nazistas.
Aí, para terminar, ele fala assim: aí, para debochar das críticas naturalmente recebidas, para defender o papai nazista, Eduardo Bananinha Bolsonaro posta imagem da Thaís Araújo e Lázaro Ramos bebendo leite para um comercial de uma famosa marca de laticínios. E tem mais, infelizmente tem muito mais. É assim que o Thales Frei termina essa seleção. Então, essa coisa do colocar Thaís Araújo e Lázaro Ramos também é um deboche, né? Eu acho que essa alusão, né, ao nazismo ou aos poderes, né, aos governos autoritários, ela vai além, uma vez que também eles já perceberam que quando eles se reúnem uniformizados, eles criam uma imagem de massa, né? E isso também é uma característica, né, desses grupos. Então, os camisas negras, essas coisas, esses grupos, né, que apoiavam, né, as políticas do Mussolini, né, na Itália fascista, não coincidentemente eram uma milícia, era né, enfim, um exército paralelo. Então, essa ideia também, né, de se juntar, usando camisa verde e amarela, usando agora até máscaras, né, com, né, a cara do Bolsonaro. Isso também, no meu entender, acaba por criar uma ideia de um grupo uniforme. E essa massa, ao se colocar como igual dentro de um uniforme, parece também que se coloca, né, como esse brasileiro branco, né, ideal, né, do bolsonarismo. Há brasileiros, há pessoas que valem mais, né, dentro dessa lógica. Então, ele deixa claro quem ele pretende excluir. A apoiadora dele perguntou para ele: o que você falaria, né, para quem perdeu os seus parentes por causa da Covid-19? Ah, é o destino. Como se fosse uma câmera de gás, sabe? Ah, era o destino, né? Essa pessoa que era mais fraca, porque na Alemanha hitlerista, né, o que se fazia? Se eliminava as pessoas que tinham retardo mental, as pessoas que tinham deficiência física, as pessoas que não se encaixavam dentro desse tipo ideal. Então, há pessoas ideais, né, que pertencem a esse grupo e que essas vão sobreviver. E outras pessoas fracas, cujo destino, né, seria realmente morrer por conta disso. Na lista do Thales, cabe ainda o Bolsonaro chegando na manifestação a cavalo e elevando o braço para saudar a população na mesmíssima pose que o Mussolini fez na marcha em Roma. E horas depois, ou dias depois, não me lembro mais, porque é tanta coisa acontecendo que é difícil a gente acompanhar, ele fala, né, ele solta, ele se expressa com uma fala do Mussolini quase que para não haver dúvidas sobre o que havia sido aquele gesto a cavalo. Evidentemente, é uma provocação, é claro, porque novamente ele vai para uma manifestação antidemocracia, já tão questionado pelo Supremo e pelo Congresso sobre a proibição dessa presença, e ele cada vez mais insiste em estar presente e se colocar explicitamente como um fascista ou como um nazista. A gente ainda vai ter que descobrir qual é o nível dessa loucura, até onde essa loucura vai, porque há pistas para todos os lados. E acho que esse é o grande momento que a gente precisa parar e ter calma para tentar decifrar isso. Quando os nazistas e os fascistas criaram as linguagens que criaram, que eram através do simbólico, da estética, da poética, do discurso, do comportamento, quer dizer, existia uma completude de como se manifestar para ser nazista e ser fascista. A relação com o Bolsonaro e com essa turma toda é o oposto. A gente não consegue decifrar quais são os códigos de representação deles e de como as pessoas têm que se portar para serem reconhecidas. Então, a cada semana é uma novidade. Uma hora é o leite dos suprematistas brancos, outra hora é o cavalo do Mussolini, outra hora é isso, é aquilo. Ele é o quê, afinal? Ele não é nada. Ele é o caos personalizado numa tentativa muito evidente de estabelecer pânico em todos nós. Esse medo todo que ele impregna a gente
é que faz com que ele tenha uma excelente equipe estrategista para ficar buscando qual é o próximo código. O que ainda não foi usado? O que se esqueceu que pertencia àquela linguagem? O que ainda cabia daquele vocabulário que a gente pode se apropriar, deformar e fingir que é nosso? No fim, qual é a política que o Bolsonaro prega que a gente até hoje não sabe? Eu sei o que era um nazista. Eles sabiam o que eram os fascistas. Ninguém tem ideia o que é o Bolsonaro. Portanto, tudo isso é uma imensa farsa, é uma imensa mentira, é uma imensa provocação para que a gente haja naquilo que ele não quer agir, que é tornar o país inviável. Ele precisa que a gente tome essa postura. São todos o uso desse vocabulário nazi-fascista é uma forma também de testar a tolerância do povo. Exatamente. Então, na medida em que a gente vai tolerando, eles vão conquistando espaço, né? Vai tolerando, vai naturalizando, porque o banal naturaliza, né? A gente se acostuma e essas coisas vão impregnando o nosso imaginário, a gente vai se acostumando. Se alguém há 5, 10 anos atrás soltasse no Brasil numa roda a palavra nazismo, era capaz de haver um silêncio. Agora a conversa flui. Sai da esfera do absurdo e entra na esfera do possível. A gente já está discutindo a possibilidade disso, né? O que eu dizia era, ele precisa que a gente saia às ruas, ele precisa que a gente estabeleça um caos social, e uma vez que ele é o ofendido, só vai restar para ele a condição de contra-atacar aqueles que o atacaram. Esse é o perigo maior, porque ele está construindo uma situação tão forte no Brasil com essa disputa, que vai chegar um momento em que a gente vai decidir, ou a gente não ataca e entrega o país para ele e os filhos, ou a gente ataca e dá a chance dele de tomar o país para ele e os filhos. Quer dizer, sobra muito pouca chance para a gente, então. Se a gente agir, ele reage, e é tudo o que ele quer. Se a gente não agir, ele fica. Talvez esse seja o grande dilema. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Pois é. Você vê algum caminho que não seja correr e o bicho pega e ficar, o bicho come, Cláudia? As manifestações dos outros que são sempre perigosas, né? É onde você acaba vendo bomba de gás lacrimogênio, porque me parece também que a polícia está muito convencida de que os outros que são, né, que são inimigo, porque quando você vê os torcedores, né, unidos, o que eu acho incrível desse tipo de manifestação é que não dá nem para as pessoas que acusam quem é antibolsonarista de ser petista, comunista, né? Não tinha bandeira do MST, não tinha bandeira da CUT, não tinha bandeira do PT, do PSOL, quer dizer, do PSTU, dos partidos tradicionais de esquerda que chamam as manifestações. Então, você vê, né, que esse tipo de autoritarismo está começando a incomodar quem normalmente não é, né, ainda que a gente tenha toda a história da democracia corintiana, né, nos últimos anos, esses torcedores, né, estavam muito na deles, se preocupando, né, em boicotar a outra torcida, brigar com a outra torcida, torcer para o time deles, né? Então, quando eles se unem, né, e eles não estão ligados a essa política partidária sindical, eu acho isso uma coisa muito importante. Porque a mulher que aparece lá com o bastão, né, de beisebol, escrito Rivotril, por que a pessoa está... não, ela não usou a arma. Gente, quem sai de casa com um bastão de beisebol, né, se não tem a intenção de usar ou ao menos de provocar? Estava tudo pacífico, até que a polícia, até que essa mulher foi, provocou, e aí rapidamente, né, é fácil pegar uma imagem dessas, né, de quebra-quebra, de bomba, etc. Lá, os baderneiros. Esses são os baderneiros. Todos os protestos nos Estados Unidos, né, pela morte do George Floyd, teve sim muito quebra-quebra, e aí eu achei incrível quando o Marc Jacobs, que é um estilista, uma marca de luxo, teve a sua vitrine quebrada e ele não ficou, os baderneiros. Ele falou, não, né, realmente essas manifestações precisam acontecer, prejuízo material a gente resolve depois. E aqui no Brasil, a gente não vê essa postura do empresariado. Se alguém, né, quebra uma vitrine de uma loja, de um banco,
é o baderneiro. É sempre o baderneiro, como se fosse o baderneiro sem motivo algum. Quebrar uma vitrine aqui é mais grave do que metralhar um carro com uma família inteira. Tem uma coisa interessante no que a Cláudia está falando, que é, se a gente voltar um pouco nas manifestações, isso começa talvez em 2013, quando a própria população, sem entender o que estava acontecendo, começou a questionar os dias que eram feitas as manifestações, os horários, porque isso atrapalhava a rotina da cidade. Não existe manifestação gourmet, né, gente? Manifestação é para isso, é para estabelecer uma ruptura da ordem. Se não for para isso, você está se manifestando para quem, entendeu? Se manifesta e não atrapalha nada, né? Não faz sentido. E a gente começou a ter manifestação de final de semana. Em dia de jogo de futebol não tinha manifestação. Não sei se vocês lembram disso, de quarta-feira parou de ter, porque eram os dias dos jogos, sábado não podia, porque era dia de jogo. É esquisito a maneira como o brasileiro lida com o seu próprio direito de se manifestar, sendo que ele não compreende que a manifestação é exatamente essa ruptura. Na França, uma das manifestações, há muitos anos atrás, as pessoas que participaram do Maio de 68 chamaram os jovens para conversar e falaram: nós punhamos fogo nos carros também, nos nossos. Eles substituíram o judeu pelo comunista, isso a gente já sabe, certo? No entanto, tem outras pessoas que são vítimas disso. Então, é muito presente, por exemplo, nesse pensamento, é muito claro o racismo, né? Que é o que a gente estava falando antes. Porque eles realmente não se comovem muito com o assassinato de pessoas pretas no Brasil. É uma coisa que gera uma certa notícia, mas não é assim, ao ponto de a gente fazer o que fizeram nos Estados Unidos, que é ir para a rua, quebrar tudo e fazer uma grande movimentação assustadora de revolta, né? E aí temos o presidente da Fundação Palmares, que diz que não vai repassar nenhuma verba para macumbeiro, que também é um racismo no campo simbólico, no campo da memória religiosa. Ele vai lançar um selo, né? Ele lançou um selo de não racista para quem for taxado de racista. A gente está vivendo um mix de situações, né? Uma que é o racismo estrutural, que sempre existiu, né? Não nasceu com o bolsonarismo. Agora, isso começou a ser combatido pelo movimento negro, né? Mas, ao mesmo tempo que o movimento negro vai emergindo e que você passa a ter, eu que sou professora universitária, vejo muito isso, os alunos em maior número na sala de aula, os alunos negros em maior número por conta das políticas de inclusão, né? E questionando, quer dizer, questionando que história da arte é essa, que história do cinema é essa, que história da moda é essa, e fazendo muitas vezes a gente pensar. E do outro lado, né, parece que isso irrita tanto determinada parcela da população que ela tem que emergir para dizer para as pessoas, se coloque no seu lugar, né? Eu vou me apropriar de uma expressão de um pesquisador de Barcelona, que é o Fernando Hernandes. Ele tem um texto que chama de Os Espigadores da Cultura Visual, que seria uma espécie assim, de catadores da cultura visual. E o que eu acho que o bolsonarismo faz é muito assim, pega uma coisa daqui, pega uma coisa dali, junta tudo e mistura. Então, assim, não há um purismo, né, no sentido de uma ideologia bem definida, um projeto bem definido. Olha que interessante esse cavalo, vamos usar? Pega esse elemento, junta com a tocha, junta com o copo de leite, quer dizer, e são elementos que são tirados de diferentes lugares e pouco importa. E que juntas acabam fazendo algum sentido, né, aí para esse grupo. O Roberto Alvim, quando ele fez aquilo, ele sabia o que ele estava fazendo, não é? Não é possível que tenha sido uma coincidência. Se ele sabia o que ele estava fazendo, por que ele fez? Não dá para a mesa estar centralizada igual, com a mesma construção do ambiente, com o mesmo lugar da bandeira, com o mesmo retrato, e isso ser coincidência. Não dá para ele usar as mesmas palavras e isso ser coincidência. Não dá para ele colocar a música de Wagner no fundo, editada posteriori, e isso ser coincidência. Então, obviamente, isso é um espetáculo planejado, há um cálculo, há uma teatralização ali dramaturgicamente desenhada que antecede o próprio gesto. Fato, ele sempre foi um bom dramaturgo, um bom diretor, ele sabe fazer isso muito bem. Ele lida, o teatro do Roberto sempre foi pelo aspecto simbólico.
Ele sempre trabalhou a partir do simbolismo das coisas. Então, é da característica dele como criador reinventar as coisas a partir de uma suposta não iconoclastia, mas que no fim é uma deformação iconoclasta daquilo que ele pretende homenagear. Enfim, por que então ele aceitou fazer? Isso a gente não vai descobrir nunca. Mas há algo interessante. Ele é imediatamente expulso e a partir desse momento, aonde está? Porque ele não voltou para casa. Eu olho muito hoje para essa união dos códigos, esse caldeirão caótico, simbólico que eles vão reunindo, é um artista pop do terror, né? De você pegar o que tem de pior e juntar para fazer a sua obra pop com tantas referências ao mesmo tempo. É um pop terrorista. E vejo, sim, um cálculo dramatúrgico que persiste, que continua. Aonde eu empurro a história, aonde eu desvio a história, aonde eu crio um novo clímax, aonde eu abafo e deixo discorrer para começar um novo episódio. Eu vejo muita dramaturgia nisso, sim. Eu vejo não só a teatralidade da performance bolsonarista, do ambiente que ele cria e de como ele se coloca, mas eu vejo um roteiro muito bem calculado. Com relação ao racismo, né, nós três falamos aqui sobre isso e nós três somos brancos, né? Eu assumi uma posição de ouvir e tentar entender o que eles estão dizendo, porque a experiência de estar numa pele preta, nós brancos não temos noção. As mulheres têm alguma noção em função da repressão, da opressão e da escravização das próprias mulheres dentro do sistema patriarcal, né? Então essa aproximação é histórica. Tem livros, tem estudos sobre isso. Mas tem uma diferença muito grande, tem uma coisa muito específica da questão negra. Eu acho que a gente deve aproveitar, né, o nosso papel de professora. No meu caso, eu sou editora de uma revista científica também, né? Para abrir espaços, né? Isso. E para incluir isso como pauta. Para então, deixar a voz deles ficar alta. Exatamente, para ouvir ouvir as demandas, né? E tentar responder a partir das nossas possibilidades. Sem, é claro, dizer assim, eu sei o que você está sentindo, né? Porque a gente não sabe, né? Realmente a gente não sabe. A gente pode se solidarizar, mas a gente nunca sentiu isso na pele. Então, eu acho que como professora, então, como editora, a primeira ação que eu fiz quando teve toda aquela polêmica da moça que estava no metrô, de turbante, supostamente estava com câncer e foi, né, gerou toda uma polêmica, eu, de imediato, convidei uma pesquisadora negra, que é a Dulce Lima, né, que faz até doutorado na Federal do ABC, para escrever um texto para a revista Dobras, que é a revista que eu edito, para falar disso. É claro que ele passou por toda a avaliação que tem que passar dentro de uma revista científica, mas eu encomendei mesmo um texto, porque eu achei que, falei, poxa, o que adianta, né, ser editora de uma revista científica se a gente não pode usar essa revista para trazer esses temas mais urgentes, né? E eu olhei para a revista e não tinha nada sobre isso. A revista já tinha, naquele momento, vários anos de existência e não tinha nada. Então, chama a pesquisadora para poder falar disso. Então, aí esse texto eu já levo para as minhas aulas de História da Moda Brasileira. Eu, como editora, posso abrir uma chamada para um dossiê, né? E aí eu estou organizando isso com a Dulce, que é essa pesquisadora da qual me aproximei, sobre moda afro, né? Sobre afromoda, na verdade. Posso, estou fazendo junto com a Dulce, exatamente porque eu entro com a moda e ela entra com as questões raciais, né? E recebemos muitos textos para isso. Então, no meu caso, que sou professora de História da Moda, é que essa produção quase não existe, né? Porque esses pesquisadores jovens, negros, que estão pensando em moda já é um tema novo na academia, né? Eles estão agora indo para a pós-graduação. Mas foi preciso, primeiro, o perfil da graduação mudar, com a política de cotas e também com os financiamentos, né, que você passa a ter, o ProUni, eu acho, assim, também trabalhei, né, no ensino privado em São Paulo e vi a sala de aula mudar com o ProUni entrando. E aí, talvez seja até contra isso que o Ministério da Educação bolsonarista tá agindo, né, porque estão cortando bolsas na área de humanas, quer dizer, estão impedindo que esses estudantes de graduação negros
se especializem, se tornem cientistas e pesquisadores na área de ciências humanas. Eles não querem que eles desenvolvam sua própria perspectiva. Eu tenho uma experiência específica que foi muito interessante há poucos anos, em que eu estava em Cabo Verde, acompanhando um festival de teatro, convidado como crítico, e me ligaram de uma escola pública de Cabo Verde para que eu fosse falar com os alunos, porque a escola queria convencer os alunos a ter um grupo de teatro, para que eles largassem um pouco o celular. Então, os professores me procuraram e falaram, vem dar uma palestra, a gente passa uma tarde junto para ver se a gente encanta eles de fazerem teatro e tal. E foi muito estranho para mim, não no sentido ruim, mas estranho entrar numa sala onde todos os alunos eram negros, todos os professores eram negros, os coordenadores eram negros e a diretora era negra. E eu era o único branco. E eu passei uma tarde chorando, porque não há como você lidar com essa sensação tão evidente de perceber que a escravidão no Brasil não terminou, de que ela está longe de terminar, está longe, porque não é a nossa consciência sobre o assunto que vai fazer com que ela termine, não é simplesmente a gente mudar o nosso comportamento em relação que vai fazer com que ela termine, porque ela está encrunhada no espírito brasileiro de como é ser brasileiro. Porque as políticas públicas não levam a um processo de explicação desses simbolismos todos e dessa violência que tem séculos. Não se muda nada que tem séculos em uma década. Não se muda, isso é uma ilusão. Você precisa de gerações. Parece que esta captura trash desses diversos símbolos nazistas, fascistas, autoritários, quando são nazistas, a gente já entendeu que eles substituem, né, o judeu pelo comunista ou petista ou esquerdista, isso explicitamente, porque eles falam, e implicitamente está incluído também um extermínio da população preta. É um desprezo por essa população. Acho que LGBT. LGBTs também. Eu acho que o resumo é esse mesmo. Para o brasileiro, e a gente tem que pensar o Brasil como uma coisa só. Não adianta a gente falar, não, mas eu conheço uma pessoa que não pensa assim. Bom, mas ele ganhou a eleição, né? Então, né? Se ele ganhou a eleição é porque muita gente pensa assim. Por que a população quer esse extermínio? Entende? Porque presidente após presidente, nada muda. Governador após governador, prefeito após prefeito. Eu e a Cláudia somos professoras do ensino superior, certo? Eu vi, Rui, você foi meu aluno há muitos anos atrás, na época que não tinha estudantes negros em sala de aula. Não havia. E eu fui vendo, ao longo do tempo, aparecerem estudantes mulheres, estudantes homens pretos. Muitos. E agora a Cláudia, lá na pós-graduação, está vendo estes estudantes, que nós vimos entrar na graduação, entrarem na pós-graduação. Isso parece uma mudança pouca, mas não é. Essa é uma mudança gigantesca. E estes estudantes, na maioria das vezes, são as primeiras pessoas de toda a família a fazer o curso superior. Então, essa mudança a gente viu e só por isso, para mim, valeu o PT. Sim, com certeza. Nos cursos de teatro, a mesma coisa. Eu posso te falar que nos cursos de teatro, na SP Escola de Teatro, a presença negra foi crescendo exponencialmente desde a formação da escola. Isso é muito fato. Isso é irrecusável. Mas se formam. E só. Mas percebo também, isso assim, né? Meu IBGE particular aqui, né? Quer dizer, que as alunas negras que eu conheço e que eu acompanho, que ficaram minhas amigas, que foram minhas alunas no SENAC, né? Normalmente não atingem um status profissional tão alto como, né, as alunas brancas ou os alunos brancos, porque aí é uma outra questão, né? Muitas vezes os meninos, os poucos que vão estudar moda são os que mais vão se destacar, né? Então, claro que a gente ainda tem um problema estrutural, mas, por exemplo, a possibilidade desse aluno fazer uma iniciação científica
ir para o mestrado. E para isso, a abertura, eu acho que a gente vai perceber a mudança, né? Ainda um pouco mais para frente desse mercado de trabalho, né? E ter também essas pessoas chegando a professor, né? Porque também é isso. Eu não tive na Unicamp nenhum professor negro, nenhum colega de classe, né? Então, quer dizer, porque não deu tempo deles chegarem no mestrado. Eu trabalhei numa universidade particular também, que a coordenadora queria contratar professores negros, mas eles não tinham ainda chegado no mestrado, depois dessas políticas de inclusão, das cotas, das bolsas, do ProUni e tudo isso. Foi isso, obrigada, foi ótimo. Obrigada, foi ótimo então. Beijos, até a semana que vem. Até, tchau. Tchau.